Meus caros irmãos em Cristo, amigos e companheiros da lida missionária, que muito nos tem auxiliado neste árduo, porém importante e necessário serviço de apoio missionário em campo. Desejo que Deus, na pessoa de seu Filho Jesus, vos abençoe em tudo. E falando na obra missionária, não poderíamos deixar de rodar a participação da missionária de saudosa memória, Lucy do Carmo Moreira, quando, em algum tempo atrás, estivemos no ano de 2002 visitando-a na cidade de Doutor Ulisses, ocasião em que ela nos deu uma entrevista em fita cassete. Apesar de não ter boa qualidade de som em nosso gravadorzinho móvel, deu para trazer uma lembrança desta serva de Deus. Mas antes de ouvirmos o que disse a missionária em nossa entrevista, apresentamos-lhes 3 de seus livros publicados. O primeiro livro é A Vida de uma Missionária Dirigida por Deus. Neste livro, meus queridos, tem muita coisa de muito interesse para nós. Este livro vale a pena ler, ele é da editora Maanaim, e neste livro eu quero destacar algumas coisas. Por exemplo, iniciando a vida missionária, o relato da primeira maravilha de Deus. O que mais? Quem não lembra do incêndio do edifício Joelma? Talvez o maior que nós tenhamos conhecimento aqui no Brasil. Naquele grandioso incêndio do edifício Joelma, lá estava a missionária Lucy, que também tinha a sua formação de enfermeira. E então ela auxiliou muitos a saírem daquele prédio, e ela nos conta aqui coisas que nos faz chorar até. Também nós temos outras situações mais que vale a pena ler. Eu quis mostrar, ou melhor, demonstrar este livro para ficar registrado que a história da missionária Lucy do Carmo Moreira é uma história verídica, real, não é um conto de carunchinha, não é de alguém que disse para alguém, que disse para outro alguém, que chegou ao nosso conhecimento. Este vosso amigo do rádio, Ademir Ribeiro, estive com ela ao vivo, e os senhores irão ouvir logo mais o que ela nos disse de sua viva voz em nossa gravação de fita cassete. Mas temos também um outro livro, O Ex-Bandido Pitu. Este livro fala da lida, da trégua, da grande luta que teve a missionária enfrentando os morros do Rio de Janeiro, e lá ela encontrou o Bandido Pitu, que era um desviado da igreja, segundo a história contada pela própria missionária Lucy, e que agora no seu livro O Ex-Bandido Pitu, da editora Reproíbe, o Pitu reconciliou-se com a igreja. Temos também A Moça da Grade. Este livro fala de uma mulher que estava com muita dificuldade. Para quem ler este livro, se não tiver um estômago assim muito acurado, muito sadio, pode dar náusea. Tanto era a situação que enfrentava esta moça da grade, também pela editora Reproíbe. Então, esses 3 livros que os tenho doado a mim pela missionária Lucy do Carmo Moreira em nossa visita. Pois bem, meus queridos irmãos e amigos, a partir de então, nós queremos passar a ouvir o que Deus fez na vida da missionária Lucy. Este especial tem várias partes, e nós vamos então ouvindo parte a parte. Por exemplo, na primeira parte, nós estaremos ouvindo o testemunho da sua conversão. Na segunda parte, estaremos ouvindo o testemunho de como foi a sua chamada missionária no ano de 1961. Na terceira parte, teremos o testemunho de bênçãos recebidas pela missionária. Na quarta parte, teremos a palavra evangelística da missionária Lucy
aos ouvintes. E na quinta parte teremos a palavra aos missionários. Eu disse, na quinta parte, a missionária Lucy vai trazer uma palavra específica para aqueles que desejam ser missionários. Atenção você, meu espectador querido e amado, meu ouvinte, a você que quer ser missionário e a você que também já é um missionário, o senhor, a senhora, caros alunos da obra missionária, a todos quantos têm o ensejo da chamada divina para o campo da obra missionária. Ouçam com atenção o que na quinta parte tem a nos dizer. E na sexta e última parte, nós teremos aí a palavra de oração dela pelos ouvintes de uma forma geral. Sendo assim, meus queridos amigos, vamos então ouvir o que tem a nos dizer em fita cassete a primeira missionária das Assembleias de Deus no Brasil. 23 de abril de 2002, em Doutor Ulisses, estado do Paraná, a antiga cidade de Vila Varzião, minha terra natal, portanto, deste vosso amigo do rádio Ademir Ribeiro, que com prazer hoje eu tenho a oportunidade, da parte de Deus, de estar em visita à missionária Lucy do Carmo Moreira, esposa do evangelista Estelino Fernando Moreira, esses servos de Deus que vivem por aqui, trabalhando em prol da obra do Senhor. E a missionária Lucy, que vai nos dar a sua saudação e a sua palavra, a participação nessa entrevista, eu quero aqui já antecipar a todos os ouvintes que a irmã Lucy foi a primeira missionária do Brasil, como mulher, a primeira missionária separada aí pelas mãos do nosso querido e saudoso, muito respeitado missionário pastor Daniel Berg, ele que foi um dos fundadores da nossa gloriosa Assembleia de Deus no Brasil. E a irmã Lucy, então, vai nos contar alguns detalhes da sua vida como missionária e, por certo, trazer também a palavra de Deus aos ouvintes e também fazer uma oração de intercessão de fé por aqueles que, porventura de Deus, buscam uma bênção para as suas vidas. Então, com muito prazer, vamos abrir o microfone para o senhor, missionária Lucy. Quero cumprimentar os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e os amigos que recebam essa palavra, que seja uma bênção no seu lar, na sua casa. Missionária Lucy, nós gostaríamos então de aproveitar o ensejo, porque em Telêmaco Borba nós temos procurado falar alguma coisa a respeito da sua história e muitos que me encontro na rua, dentre eles alguns perguntam da missionária Lucy, gostaria de conhecer a irmã e assim por diante. Tanto os ouvintes do rádio evangélicos, da Assembleia de Deus ou outras denominações que gostariam de conhecê-la pessoalmente, irmã Lucy. E agora então gostaríamos, em de sua viva voz, poder dizer aqui desde quando a missionária Lucy é crente em Jesus. Eu aceitei Jesus no Rio de Janeiro, eu tinha apenas 7 anos de idade. E a irmã pode dizer qual a causa ou qual o fator preponderante que te levou com aquela tenra idade de 7 anos a ser crente em Jesus, ou, para quem quer entender melhor, evangélica, com essa idade, irmão, o que aconteceu para que a senhora se decidisse por Cristo? Eu era filha única, meu pai era da Umbanda e a minha mãe era Lancardé, mesa branca. E eu sempre acompanhava eles nesses lugares que eles iam, esses lugares tenebrosos. E eu vi muita coisa horrível nesses lugares. E eu estava na escola já com 7 anos, eu entrei na escola com 4, e com 7 anos eu já estava bem adiantada e tinha aula de catecismo de padre na escola. E eu cheguei no padre e falei para ele, eu quero ser uma freira. O padre olhou para mim e falou, filhinha, você só poderá ser uma freira quando você nascer de novo, com outra cor, porque eu sou de cor escura. E naquela época não tinha freira de cor escura, pele escura. As freiras eram todas brancas. Então eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Quando foi com a idade de 8 anos, uma irmã me convidou para ir numa igreja, que ia ter poesia na igreja, a igreja batista. Aí eu fui lá, achei muito bonitas as poesias falando de Jesus, do nascimento de Jesus, e aceitei Jesus na igreja batista. Mas o Senhor me batizou com o Espírito Santo no momento em que aceitei Jesus. Aí o pastor me chamou e falou para mim que eu não podia ficar lá, que eu estava
com 2 de Atos Apóstolos, e que eu não podia ficar, e me deu o endereço da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que naquela época não tinha outras igrejas pentecostais. A única igreja pentecostal que tinha no Brasil era a Assembleia de Deus. Pois bem, irmão Luci, então esse foi um dos fatores preponderantes, ou o mais preponderante, que a irmã já tem delineado. Pois bem, meus irmãos e amigos em Cristo Jesus, companheiros da obra missionária, a todos vocês que nos têm dado preciosos momentos de seu tempo para nos assistir, para nos ouvir, vocês acabaram de ouvir o testemunho da conversão da missionária Luci. Pode olhar na descrição aí no vídeo que você vai passar a ouvir também o testemunho de sua chamada missionária.